Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família. Sejam bem-vindos ao canal Falando de Cristo na Estrada, aqui na playlist Estudando a Bíblia na Estrada e cumprimentando meus queridos amigos da fanpage da Rádio WF aqui no Facebook. Eu continuo aqui no meu estúdio gravando os temas desta semana, aqui na cidade de Rolim de Moura. Você que não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco e ali do outro lado da câmera está a minha esposa querida, Dona Vilma. E ela que alimenta a página aí da Rádio WF no Facebook, tá? Com esse estudo maravilhoso todos os dias, com mensagem de reflexão, com vídeos também de reflexão. Siga a nossa página Rádio WF no Facebook. E eu quero agradecer os meus queridos amigos aqui no YouTube, muito obrigado, né? O nosso canal é novinho, estamos chegando aí para pregar a palavra de Deus através dessa plataforma e nós precisamos de vocês. Então você que tem compartilhado, dado o seu like, feito o seu comentário, obrigado. Se você não fez, faça, tá bom? Você estará nos ajudando. Importante que assista o vídeo também até o final para o YouTube ver a relevância e a importância do vídeo e passar também a indicar para outras pessoas. Então nós dependemos aí de vocês. Quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar comigo? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a sua palavra. Que o seu Santo Espírito esteja com cada um agora, que abra nossa mente ao entendimento e que ele seja o nosso professor. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em minhas mãos, amiga, companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. O nosso estudo, o nosso manual, Descanso em Cristo, tema para 90 dias. Julho, agosto e setembro. Já tratamos aí de 3 temas importantes, né? Vivendo em uma sociedade que não para, inquietos e rebeldes, contando ali a história do povo hebreu após Deus libertar eles ali do Egito, né? Aquela caminhada durante o deserto, uma história importante. É bom você acompanhar esse estudo aí uma semana inteirinha. Nós tratamos desse tema de inquietos e rebeldes, olhando o nosso povo de Israel após ali Deus libertar eles do Egito e até do outro lado, ali na margem do rio, né, quando ele envia os espias, o povo de Israel envia ali os 12 espias para avistar a cidade de Canaã. Foi um tema muito importante. Depois, no tema número 3, nós falamos aí das raízes da inquietação, né? Foi um tema realmente muito gostoso de estudar, porque a gente olhou ali nesse tema como se estivéssemos olhando para um espelho e apareceu em nossa face pequenos borrões que nós chamamos de pecado, né? Nós vimos ali algumas raízes como rivalidade, inveja, egoísmo, ambição, hipocrisia, né? Tudo isso são raízes que nos levam a sermos pessoas inquietas, né? A raiz da inquietação. Pessoas agitadas, pessoas que perdem o sono, pessoas que têm aí estresse, nervosismo. E esse problema pode ter a raiz nesse estudo aqui, tá bom? Você deve dar uma olhada aí, volta os vídeos anteriores, né? Veja os temas bíblicos que a gente cita aí para você poder aprender a eliminar a raiz da inquietação, tá bom? Nesse estudo a gente trata também desse tema, eliminando a inquietação lá em João 14, do verso 1 até o verso 6, né? Nós temos que crer em Jesus, ele é o segredo para a vitória em tudo. Amém? Esta semana nós estamos falando aí sobre o rei Davi, a história de pecado do rei Davi, adultério, assassinato, entre outros, né? Ele transgrediu pelo menos 5 mandamentos dos 10 da lei de Deus, aquela lei que ele escreve que ele, com o seu próprio dedo e ele sabia muito bem que ele estava errado, tanto é que ele assume, né? Ele não joga a culpa em ninguém, ele assume todo ali o seu pecado, né? Isso é importante. Depois que ele assume o seu pecado, ele pede perdão, ele confessa a Deus, ele pede perdão, Deus perdoa, ele recebe algo novo, né? Ele pede algo novo, ele pede um coração novo, ele pede que o Espírito Santo não se aparte dele, né? O meu eu, né, foi realmente jogado ali por terra. Isso foi realmente importante no estudo que nós tivemos ontem. Hoje nós vamos falar
desse resultado, né? Refletores da luz de Deus, irmãos. Então, tudo que eu citei aqui estão nos vídeos anteriores, eu convido você para assistir também, tá? Hoje nós vamos falar, o tema é refletores da luz de Deus. É um convite para você que já alcançou graça diante do Senhor, para você que já reconheceu aí os seus pecados, né? Confessou, deu meia volta. Primeiro sempre é justificação. Ele nos justifica pela sua graça, pela sua misericórdia, a compaixão que ele tem, né, por todos nós. Aí depois nós temos aí uma vida nova, que é o processo chamado santificação, que dura uma vida inteira. Isso é importante sabermos também. Refletores da luz de Deus, irmãos. Depois de superar um fracasso embaraçoso e experimentar o perdão, a coisa mais natural realmente é fazer, né? É tentar esquecer que o evento aconteceu, tentar apagar da nossa mente. Lembrança de derrotas podem ser dolorosas. Essa é uma realidade de todos nós, foi também uma realidade ali na vida de Davi. Lembranças de derrotas podem ser dolorosas. Hoje nós vamos ler o Salmo 51, do verso 13 ao verso 19, essa oração importante que Davi fez, que deve ser também a nossa atitude de oração. Salmo 51, a partir do verso 13, leiam comigo. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecados se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Salmo 51, verso 13 ao verso 19, irmãos. O que Davi desejava fazer com sua experiência dolorosa, né? Lembre-se, nós estamos tratando aqui da vida de Davi, o pecado, o perdão, mas apesar de Deus ter perdoado e falado que ele não morreria, teve uma consequência, ele estava sofrendo realmente demais, né? O que Davi desejava fazer com a experiência dolorosa? Torná-la um testemunho dos caminhos do Senhor. Por isso essa mensagem não foi apagada, por isso essa mensagem está aqui na Bíblia, por isso eu estou trazendo essa mensagem para você, para mim também, como testemunho da vida de um homem que tinha de tudo. Foi escolhido por Deus para ser rei, ungido para ser rei, e caiu. Mas Cristo o levantou. Cristo perdoou os seus pecados, restaurou e atendeu o pedido dele, né? Ele foi realmente purificado desse pecado e é chamado um homem segundo o coração de Deus. Se a esperança de Davi foi alcançada, claro, você também e eu podemos ser alcançados por essa misericórdia, irmãos. Quando uma tigela ou um vaso precioso cai e se quebra, normalmente suspiramos e jogamos fora, pegamos cacos, né, inúteis, jogamos ali numa lixeira. No Japão existe uma arte tradicional chamada kintsugi. Essa arte, kintsugi, é especializada em recriar cerâmica quebrada. Eles usam ali um metal precioso como ouro ou prata líquida e eles usam esse material para colar as peças quebradas e transformar o item destruído em algo de beleza e valor. Eu lembrei agora daquele hino, Vilma? Aquele hino Vaso de Honra, né? Onde as pessoas se colocam diante de Deus como um vaso defeituoso para que Deus, como oleiro, quebre, né? E refaça de novo, né? Então lá no Japão tem essa arte, né? Kintsugi. Eles pegam os cacos e aí usa ali ouro líquido ou prata líquida e reconstrói aquela peça quebrada, torna uma peça maravilhosa, cara, bela, de alto valor, né? Então, cada vez que Deus perdoa, irmãos, cada vez que Deus perdoa as nossas transgressões e nos recria, algo muda em nossa vida, né? Algo muda, alguma coisa mudou ali
na história de Davi, e nós a conhecemos aqui estudando a Bíblia. O precioso perdão de Deus cola nossos pedaços, e as fissuras visíveis podem chamar a atenção para a sua graça. Podemos nos tornar os alto-falantes de Deus. Amém? Lá no verso 14, ele diz: a minha língua exaltará a tua justiça. Glória a Deus por isso. Não tentamos nos consertar, nem melhorar por nós mesmos. Nosso espírito quebrantado, nosso coração contrito, são louvores suficientes a Deus, queridos. E são raios de luz que o mundo pode ver. Nossa experiência de ter sido perdoado atrai aqueles que estão buscando o perdão do Senhor. Quando eu estava estudando aqui, parece que eu estava me vendo no lugar de Davi. A minha história não é diferente. Talvez a história do rei Davi não seja diferente da sua. Talvez você não tenha cometido adultério, talvez você não tenha cometido assassinato. Mas com certeza você tem pecado, porque todos pecamos. Todos nós pecamos. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão se sentindo destruídas, está sentindo só os pedaços, mas lembre-se, como essa arte japonesa, Deus reconstrói. E você se torna uma peça valiosa nas mãos dele para refletir a luz dele. Glória a Deus por isso. Que relação existe, irmãos, entre o Salmo 51, essa oração de Davi, e o que João escreveu lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Alguns dizem que João aqui ele resumiu o Salmo 51, Eu quero repetir para vocês, está escrito assim, olha, 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Deus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é alguma injustiça, é de toda a injustiça. Ambos os textos, meus irmãos, falam de arrependimento. Ambos os textos falam de perdão. O texto de 1 João, capítulo 1, verso 9, é um resumo do Salmo 51. Assim como Davi sabia que Deus não desprezaria um coração quebrantado e contrito, conforme ele fala no Salmo 51, verso 17, João nos assegurou que se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembra o que Davi pediu, que purificasse com isopo, uma planta que retinha muito líquido usado no ritual, lá em Levi, em relação às pessoas leprosas. Davi estava se sentindo leproso diante de Deus. E Deus lava, Deus purifica, e Deus chama Davi um homem segundo o coração de Deus. Queridos, podemos crer na palavra de Deus. Davi não conseguiu consertar o tremendo dano que havia causado à sua família por meio de seus atos e exemplo. Ele não conseguiu, irmãos. Ele sofreu as consequências, sim. Ele sofreu as consequências de suas decisões, a consequência de suas ações erradas. Mesmo assim, Davi sabia que havia sido perdoado. Ele sabia que pela fé precisava crer que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus viria e tomaria o seu lugar. Você crê que Jesus morreu por você naquela cruz? Você crê que Jesus morreu para carregar os seus pecados naquela cruz? Davi tinha certeza que ele viria para assumir o lugar dele naquela cruz. Se você tem certeza, meu irmão, descanse em Cristo. E eu quero terminar hoje com essa pergunta, Como podemos aplicar as promessas de 1 João capítulo 9 à nossa vida? Como é que você pode aplicar isso na sua vida? O que devemos sentir depois de fazer isso e de saber que a promessa também é para nós? Eu vou responder a minha maneira e você responde a sua maneira, Depois de termos a certeza que somos perdoados, purificados, que Deus nos deu um novo coração, nós devemos ser refletores de Cristo. Isso mesmo. Primeiro, ele nos chama para ser sal,
para levar sabor à vida das pessoas. E Ele nos chama para sermos luz, para sermos seus refletores, para sermos o seu alto-falante, para contar para todo mundo: ei, você aí do outro lado, você viu o que aconteceu com o rei Davi? Ele transgrediu pelo menos 5 mandamentos da lei de Deus, ele matou, ele adulterou, mas ele sofreu as consequências. Mas apesar de tudo isso, Deus, depois que Davi confessou os seus pecados, Deus ouviu Davi, Deus perdoou Davi. E Davi recebeu o verdadeiro descanso em Cristo Jesus e está servindo de testemunho para mim e para você. E você também servirá de testemunho para outras pessoas. Vamos encerrar? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse estudo maravilhoso. Que o Senhor seja com cada família agora, meu Pai. Dê-me sua bênção, sua graça, sua misericórdia. Seja com todos aqueles em suas necessidades. Nós te oramos em nome de Jesus. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.